Já todos conhecem já a programação da casa. Só vamos lembrar a todos que se puderem desligar os celulares ou pôr no silencioso para não interromper a palestra. Às vezes a gente esquece, né? E lembrando que nós temos a nossa campanha de alimentos, que as famílias esse fim de semana se cadastraram. E hoje, em especial, nós estamos precisando de arroz, óleo e açúcar, entre outros itens. Quem quiser trazer e colaborar será bem-vindo. E também a gente agradece muito a ajuda que todos têm prestado, porque todos os meses nós temos conseguido bater a nossa meta. E a nossa casa não tem precisado desembolsar nenhum valor para repor ou para complementar as cestas. Então a gente agradece muito a ajuda de todos, para a gente termos conseguido bater essa meta. Também nós estamos lembrando que estão abertas as inscrições para o curso de doutrina, o primeiro ano, e também o segundo ano agora serão de quarta-feira. Então, quem souber de alguém que queira aprender um pouco mais sobre a doutrina, só encaminhar aqui para quarta-feira, né? Falar com a Sandra para fazer a inscrição. Quem quiser ter mais informações sobre as atividades da casa, como a gente sempre fala, tem lá no fundo o folder, né, com os horários da casa. A gente queria falar em especial do trabalho de sexta-feira, que é voltado para a dependência química, para os familiares e para as pessoas que estão enfrentando essa dificuldade. Por volta de 7h30, serão bem-vindos. Sim. Se vocês souberem de alguém que esteja passando por essa dificuldade, só encaminhar para nós aqui na sexta-feira. Então, vamos fechar um pouco nossos olhos, numa atitude de introspecção, estarmos em contato conosco, com o nosso Pai querido, com o plano espiritual aqui presente, que já muito preparou esse local. Que nós possamos agora, vindo dos nossos trabalhos, nos acerenar, aprender um pouco mais. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que nós possamos seguir cada dia mais o caminho da nossa melhora pessoal, do nosso desenvolvimento, da nossa harmonia. Sabemos, Pai, que esse mundo muitas vezes nos é desafiador, nossas próprias dificuldades muitas vezes nos assolam, mas queremos, com toda boa vontade, aprender cada dia um pouco mais. É por isso que estamos aqui, unidos entre irmãos, entre pessoas que também querem se melhorar. Que essas nossas vibrações, que procuram essa nossa melhora, possam se unir a todos os locais nesse planeta Terra que também buscam a melhora, mesmo que sejam de outras denominações, mas que de alguma forma procuram plantar o bem e o amor. Que possamos então dar por iniciada a nossa reunião de hoje, com muito carinho, recebendo a nossa querida Roseli, né, que vai falar hoje sobre o tema A Dor é o Aprendizado. O livro Alguém Me Tocou, né? Do De Luca, página 22. Seja bem-vinda, viu? Boa noite a todos. Nós vamos pensando que é uma alegria muito grande poder compartilhar, poder aprender. Podemos aprender juntos, não é? E cada vez que nos encontramos, um tema é designado para que possa ser de alguma forma explanado. Mas eu não me denomino explanadora, nem expositora, eu me denomino explicadora. Eu gosto de compartilhar. Eu gosto de conversar. Embora nessa primeira parte eu fale sozinha, durante a palestra, com certeza, muitos pensamentos estão aí em suas mentes, colocações, muitas vezes concordando comigo ou discordando, enfim. Tudo isso é importante, tudo isso vale a pena. É assim que nós crescemos. E em relação a este tema, dor e aprendizado, é algo que calou fundo no meu coração. Todos nós vivenciamos isso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, numa pequena intensidade ou numa intensidade maior, grandes ou menores dificuldades, todos nós sentimos dor. Todos nós, em algum momento, experimentamos uma situação de dor. Esta dor, muitas vezes, ela vai passar e outras virão, outra virá, porque estamos num planeta com esta característica. Mas o mais importante é como compreendemos a dor. A dor é um castigo? Ou a dor é um aprendizado? Então, este é o tema da noite, a dor como aprendizado. Jesus nos disse, felizes os que choram, porque Deus irá consolá-los. E aí nós podemos pensar, mas
felicidade e choro, feliz e chorar, parece contradição. Bom, eu já chorei de felicidade, eu já chorei de alegria. Mas neste caso, nós vamos nos ater à segunda parte da frase. Porque Deus consolará. Então, mesmo através do choro, através da dor, procuremos entender como felicidade, como algo que não é ruim, que não é negativo, porque o Pai nos ama. Ele irá nos consolar. E de que forma Ele vai nos consolar? Ele vai trazer alívio a esse choro, Ele vai diminuir o nosso pranto. Ele vai trazer luz e verdade à nossa alma. Através da sua luz, Ele vai nos trazer as verdades, as nossas verdades espirituais. Verdade essa que só Deus pode nos mostrar. Porque enquanto estamos encarnados aqui neste planeta, nós muitas vezes nos deixamos levar pelas aparências. Nós nos apaixonamos por algumas questões que, na verdade, são apenas periferia. O essencial é aquilo que vem de Deus, é aquilo que nós estamos aprendendo para nos melhorar, para nos melhorarmos, para sermos melhores não só conosco, mas também com as outras pessoas, com as pessoas com as quais convivemos. Quando se fala dessa verdade que Deus nos traz, é a verdade das leis espirituais. Existem leis que regulam a nossa vida. Nós não controlamos muita coisa, na verdade nós controlamos pouquíssimo, quase nada. Mas quando nós entendemos estas leis, a lei do amor, a lei da justiça, da conservação, a lei da igualdade, quando entendermos que a cada ação, teremos uma reação, que tudo que fizermos, nós vamos nos responsabilizar pelas consequências. Estas leis não foram os homens que as criaram. Estas leis são leis divinas, elas são imutáveis. E quanto mais rápido nós compreendermos qual a dinâmica da vida e como essas leis regulam a vida, menos sofrimento nós teremos. E mesmo com a dor que muitas vezes as experiências nos trazem, mesmo com essa dor, nós seremos consolados. Mas é importante o conhecimento no nosso dia a dia, é importante o nosso trabalho, que é pessoal e que é intransferível. E através dessa verdade que Deus nos traz sempre, falando aos nossos corações, nós vamos pensar na justiça das lágrimas. Que justiça é essa? Se o Pai é amor, se o Pai é misericórdia e se o Pai é todo justiça, então, se sofremos, deve existir uma causa. E essa causa deve ser justa, porque o nosso Pai é justo. Ele nos criou por conta do seu amor e confia em nós porque nos ama. E sabe que é uma questão de tempo para nós apararmos as arestas nas nossas inúmeras vidas e para nós nos tornarmos pessoas melhores, para nós buscarmos e encontrarmos a luz. Mas, enquanto isso, estas lágrimas correm porque existe uma causa, como eu disse. Esta causa, ela pode estar nesta vida, dependendo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa postura. E quando nós não encontramos nesta vida algo que explique o porquê da nossa dor, com certeza ela se encontra no passado, porque já vivemos inúmeras e vamos viver tantas outras. Mas o mais interessante é que o Evangelho, segundo o Espiritismo nos diz que se nós formos muito autênticos, se nós nos olharmos de frente e buscarmos através da autoavaliação, entendermos como vai a nossa vida e como a conduzimos, nós vamos perceber que muito daquilo que nos traz sofrimento e nos traz dor é aquilo que nós escolhemos nesta vida, que nós vivemos nesta vida. Muitas vezes crenças, muitas vezes os pensamentos que nos acompanham, os sentimentos que nós vamos colocando fermento, enfim, as paixões que nos avassalam, alguns vícios. Levamos inúmeros, dezenas e dezenas de anos para estarmos com estes vícios, com estas paixões arraigadas dentro de nós. Vamos levar um tempo para nos libertarmos delas. Mas quanto mais rápido nós começarmos e quanto mais entendimento nós tivermos, e dependendo do nosso esforço, com certeza nós vamos vencendo a cada dia, a cada mês, a cada ano, no passar dos anos e a cada vida, nós vamos nos tornando seres melhores. Do ponto de vista espiritual, se nós pensarmos que as lágrimas que correm hoje, muitas vezes nós também fizemos lágrimas correrem
no rosto de outras pessoas. A dor que eu sinto hoje, eu posso ter feito uma outra pessoa sentir também numa outra vida. E não fizemos isso nesta também, muitas vezes? Quem nunca decepcionou alguém? Nós, às vezes, decepcionamos, não porque queremos. Somos imperfeitos. Às vezes, escolhemos algo e escolhemos equivocadamente. Provocamos dor. Mas o mais importante é que essa razão justa nos faz entender que nós precisamos caminhar com a cabeça erguida e o coração ligado ao Pai para entendermos o que Ele quer que aprendamos, qual a lição a ser aprendida através desta dor. Existem as pessoas que se vitimizam diante da dor. Nós conhecemos, e nós em alguns momentos, em algumas fases, por que não? Porque a palestra é para todos nós, para mim, para todos. Quantas vezes nós nos deparamos com a dor, com a dificuldade, com o teste, com a prova, e nós nos colocamos diante dela, né, na condição de vítimas. Olha, isto veio para mim, mas deve ser endereço errado. Não era para eu viver, porque eu sou uma boa pessoa. Mas as coisas ruins ou aparentemente negativas também acontecem às boas pessoas, porque a dinâmica da vida não é assim. Eu sou bom, eu acredito que seja uma pessoa, eu sou boa, e tudo que vai ocorrer na minha vida será bom. Aquela criatura vive no mal, então tudo que vai ocorrer a ela será o mal. Isso é uma forma muito infantilizada de ver a vida. Tudo é muito relativo. Tudo depende daquilo que conhecemos e da consciência que nós temos. Quanto mais sabemos, mais responsabilidade nós temos. Se nós sabemos uma forma melhor de viver e conduzir, não dá mais para justificar a escolha equivocada. Nós temos que assumir esta escolha. Então a vítima, ela procura do lado externo um culpado. Então se ela está sofrendo, a culpa está lá na família, os pais, os irmãos. Se ela está sofrendo, a culpa, por exemplo, é do patrão, é do chefe, é do colega que sempre pega no pé, que tem inveja, né? É do vizinho que cobiça, é da amiga invejosa. Então, pessoas que se vitimizam estão sempre procurando fora um culpado para aquilo que ela está vivenciando em termos de dor. E é muito triste, o De Luca coloca no texto, né, escreve, que é uma tragédia você assumir esta postura de vítima na sua vida. Por quê? Porque você está assinando embaixo uma incapacidade de agir. Muitas vezes a criatura fica improdutiva mesmo, porque se ela sempre culpa o outro, ela não precisa fazer nada. Não é assim? Ela segue, né, sempre reclamando que as coisas não acontecem porque ela foi injustiçada. Então, o que a acompanha? Ai, a vida é muito injusta comigo, eu não merecia isto. E sempre busca, espera um super-herói, um salvador para resolver os seus problemas. Então, ela não precisa resolver. A vítima não precisa resolver. Não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa buscar o autoconhecimento, se autoavaliar. Ela não precisa se olhar de frente, buscar ajuda muitas vezes. Não, ela é a vítima. E isso é muito sério. E nós encontramos muitas vezes pessoas assim, né, dentro da família, no nosso ambiente de trabalho. Não que sejamos perfeitos, mas nós encontramos. E muitas vezes nós somos essas pessoas, ou já fomos. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. É uma postura equivocada diante da questão da dor. O consolo vem, então, através, né, do nosso Pai, e Ele ajuda no secar esse pranto. Ele vai aliviando o nosso choro. Por quê? Porque Deus não castiga. Mas eu ainda ouço pessoas dizerem que é castigo de Deus. O que vivemos no nosso dia a dia hoje no planeta Terra é castigo de Deus. Porque o homem não está se conduzindo com amor, não está se conduzindo pelo bem. Ora, nós enxergamos aí, nós encontramos ainda a guerra, nós ainda encontramos as calamidades, nós encontramos pessoas cometendo atrocidades, não encontramos? Mas nós colocamos também a questão do conhecimento ou não, daquilo que são capazes de compreender ou não. Então, tudo está na razão direta do conhecimento da intenção. Ora, lembram-se quando Jesus nos disse, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir? O que será que ele quis dizer com isso? Claro que nós ficamos aterrorizados, horrorizados com o ódio e a violência que permeia muitas vezes as situações que nós enxergamos no dia a dia.
Mas vejam, os olhos estão vendo uma outra realidade, a realidade espiritual. Os ouvidos estão ouvindo. Muitas vezes ainda o coração está totalmente fechado. A mente está totalmente presa. Existem algemas. Algemas que muitas vezes foram colocadas lá no passado. Mas é importante que nós percebamos que a dor é aprendizado para a nossa alma. Quando Deus permite que isto aconteça, é para que nós, através do nosso esforço, da nossa luta, a princípio da nossa aceitação, nós possamos mudar rota, mudar a nossa caminhada e deixarmos para trás aquilo que não nos pertence mais e que muitas vezes está atravancando o nosso progresso. Existem pensamentos que nós não deveríamos mais ter. Existem sentimentos que nós deveríamos deixar de lado. Existem crenças que nós deveríamos desaprender porque não nos servem mais. Mas como saber se eu não olho para mim mesmo? Como saber se o outro vem e me faz uma crítica, mas eu busco a negatividade? Não. Eu sei de mim. Nós não podemos ser mestres uns dos outros? Quantas vezes o familiar chega para você e aponta alguma questão? Puxa vida, você deveria pensar um pouquinho mais sobre a sua atitude. Mas você se ofende. Por quê? Porque você normalmente se volta a ele dizendo: você é santo? Você é santa? Né? Ou então nós apontamos o dedo: olha o que você está fazendo, você não frequenta o centro espírita? Ouviu a palestra de ontem? Então é isso que nós fazemos, nós encontramos desculpas. Desculpas para nós e desculpas para os outros. Ele continua dizendo que através da dor nós saímos muitas vezes da zona de conforto. O que significa isso? Quem é que quer sofrer? Alguém acorda, olha o sol, aquele calor gostoso, olha lá para o céu, os passarinhos cantando, as flores exalando o seu perfume e diz assim para si mesmo: ai, que linda dia para sentir uma bela dor, não? Não existe isso, não é assim que a vida, não é isso que nós vivenciamos. Mas, se ela vem para que nós saiamos da zona de conforto. Como é que nós vamos alcançar ou buscar um degrau a mais, né, nesse processo de evolução, se nós não provarmos para nós mesmos e para a vida que já estamos prontos para aceitarmos e para vivenciarmos determinado teste? Como é que eu sei se eu sou mais forte, se eu estou mais fortalecida? Muitas vezes é através da dor. A dor e o amor. O amor parece que está um pouco mais difícil, não? O que não está nos acompanhando dia a dia é mais a dor. Mas através do alto amor, através do amor que temos uns pelos outros, nós vamos nos fortalecendo e vamos aprendendo. Quando eu deixo de ter, quando estou com saúde e vivo as minhas atividades no dia a dia, e é tão simples, é tão gostoso, eu estou saudável, eu não sinto dor, eu estou bem, eu posso realizar as atividades, eu posso ir, posso vir. Mas, às vezes, quando a enfermidade chega, aí eu vou me lembrar de agradecer aquela saúde. Aí eu vou me lembrar de que eu preciso cuidar do meu corpo, que eu preciso cuidar da minha alimentação. Mas às vezes é quando a enfermidade vem que eu me lembro disso. Quando eu perco um ente querido, e olha, vida, a morte, passagem, a morte não existe, continuamos, né? Mas numa outra dimensão. Mas quando perdemos o convívio daquela pessoa, da pessoa que amamos aqui, quantas vezes nós vamos nos deparar com uma lembrança? Eu podia ter sido diferente. Eu podia ter me entregado mais, eu podia ter me doado mais, eu poderia ter dito que amava, eu poderia ter ajudado, mas só que já foi, e às vezes não dá mais tempo. A própria vida, quantas pessoas encaminham sua vida de uma forma tão imprudente? E aí quando estão quase perdendo, mas eu amo muito viver, eu sou apaixonada pela vida, e aí pede muito a Deus para continuar vivo neste planeta, mas quando é que isso acontece? Depois de uma dor, de uma grande dor. Então, quando eu saio da minha zona de conforto, né, eu sacudo as ideias, eu sacudo os pensamentos, as crenças, e aí eu me fortaleço e começo a viver de uma forma diferente. Eu me renovo depois que esta dor vai embora, porque tudo passa. Tudo, absolutamente tudo, passa. Se Deus não nos castiga e a prova não é uma punição, por que esses desafios vêm então? Porque a cada desafio, a cada dor que eu venço, eu me harmonizo com as regras espirituais. A cada dor que passa, eu me torno um pouco melhor, eu acerto, eu aparo as arestas e eu me harmonizo com algo que estava em desequilíbrio. Mas vejam, eu não vou lutar contra mim mesmo.
A luta não é contra nós. A luta é com uma parte nossa, ou partes nossas, que merecem uma atenção maior, que merecem um cuidado maior. Se eu sou ou me encontro com um orgulho demasiado, é preciso o caminho do meio. Se a ambição desmedida está permeando a minha vida, eu estou em desequilíbrio. Se eu vivencio a inveja, se eu vivencio a ansiedade, se eu tenho um estresse desmedido e eu não busco vencê-lo, amenizá-lo, trabalhar a minha vida de forma a compreender o que é que eu posso mudar, tudo isso vai trazer como consequência a dor. Então está na razão direta de uma autoavaliação e do meu autoconhecimento. Bem, Jesus não nos prometeu uma vida sem atribulações. Jesus não nos prometeu uma vida sem dificuldades. Mas Ele pede que nós tenhamos coragem, que nós sejamos corajosos diante da vida e corajosos diante da dor. Se eu não sei o porquê, eu preciso vivenciá-la mesmo assim. Eu vi um filme várias vezes. Não é um filme que... não é um filme espírita, mas Comer, Rezar e Amar, com aquela atriz Julia Roberts. Em determinado momento do filme, calou fundo. Às vezes eu repito, até vejo o filme novamente, porque aquilo me trouxe uma emoção diferente. Porque eu acredito naquilo que eu vi. Em determinado momento, ela está lá no alto, né, no alto de um prédio, e um amigo muito querido, quem já assistiu vai se lembrar, né, que estava vivenciando uma dor enorme e precisava se auto-perdoar, porque uma questão também da dor é o auto-perdão, né? Eu sei muitas vezes porque eu estou sofrendo. E eu preciso me auto-perdoar, eu preciso me perdoar, porque eu ainda estou mantendo aquelas atitudes, eu ainda volto no mesmo pensamento, eu ainda volto na mesma situação. Parece que mudam as pessoas, muda o contexto, mas eu vivencio as mesmas coisas porque eu não mudo. Então, o auto-perdão. E quando ele disse para ela, fique sentada aqui, fique pensando na sua dor, sinta a sua dor, entre em contato com ela. Às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós escutamos que nós não podemos sofrer, que nós não podemos sentir dor. Às vezes as pessoas fogem da dor, como se fosse extremamente negativo. Eu cresço através dela. Não é uma apologia a ela, mas ela vem e eu cresço. E quando eu sinto e eu a aceito e eu a acolho, é o primeiro passo para buscar a solução, para buscar recursos dentro de mim para poder transpô-la. E lá, enquanto ela estava sentada, ela se lembrou do ex-marido, né? Um divórcio difícil, uma dificuldade muito grande, a dor de uma relação afetiva que chegou ao fim. É uma dor muito grande. Aliás, as questões relacionadas ao afeto são dolorosas muitas vezes, dependendo de como se encaminham. E eu me lembro que ela começa a dançar, né? Quando ela pensa nele, ela começa a dançar com ele. E lá no casamento, uma música foi colocada que não era a música deles. E naquele momento onde ela está pensando nele, aquela música primeiramente é colocada. E eles estão dançando. E ele diz, sinto saudades de você. E ela diz, sinta, mas eu amo você. Me ame. E quando eu ouvi isso, é um filme, né? O que isso quer dizer? Sinta, sinta. Eu sinto saudades daquele que partiu. Sinta saudades. Olha, eu sinto uma tristeza enorme. Eu podia ter feito diferente. Sinta essa tristeza. A única diferença e a única questão importante e o grande equívoco é que você não pode abraçar essa dor por toda a sua vida. Mas a partir do momento que você vivenciar, que você sentir, deixar que ela entre dentro de você e que você aprenda a lição que ela está trazendo, essa dor não vai se repetir. Será uma lição aprendida. E lição aprendida, a dor não se repete. Eu peço licença para falar porque calou fundo, é uma cena bonita. Para quem não assistiu, vale a pena. Jesus, quando veio para o planeta, vivenciou tantas dificuldades, dor, martírio. Ele vivenciou dor. E ele nos disse que mesmo depois de tudo, ele era um vencedor, ele venceu. E nós sabemos que a história da humanidade é uma antes dele e outra completamente diferente depois que ele veio. Ninguém teve uma força maior e que maravilha, que amor maior Jesus ter vindo e ter vivenciado e deixado, através das suas lições,
o amor incondicional, não só ensinado como vivenciado. E este amor incondicional que ele nos traz é que pôde fazer com que a humanidade começasse a vivenciar a fraternidade. Com toda a dificuldade que nós temos, é Jesus dentro do coração de cada um de nós, é Jesus como governador deste planeta, que nos leva a pensar e a vivenciar a fraternidade. Isso começou com ele, com este amor que ele nos trouxe. É um processo de humanização do nosso planeta. Nós temos, cada um de nós, que trabalhar a razão e sensibilidade. Eu posso ser uma pessoa extremamente inteligente, eu posso ser conhecedora de muitas coisas, eu posso ter conceitos valiosíssimos, mas moralmente, se eu não estiver me desenvolvendo, me aperfeiçoando, então estas duas asas ficam em desequilíbrio e o meu voo não vai ser equilibrado. Então, esta humanização do planeta, da nossa sociedade, vem ao encontro deste trabalho, conhecimento, mas também a questão da moral, razão e sensibilidade. Esse é o nosso trabalho aqui. E o De Luca coloca, se Jesus transformou a humanidade, transforma cada um de nós a cada momento, a dor pode nos transformar. Eu posso ser uma criatura diferente a cada dor que eu vivi, que eu venci. Eu posso transformar a minha vida, por quê? Porque as lágrimas podem se transformar em sorrisos. Quantas vezes você encontra as pessoas que você conhece abrindo um grande sorriso para você, mas lá no seu íntimo, só ela sabe o que ela está vivenciando. Só ela sabe o que ela está passando. Não é assim? Mas por que ela vai caminhar carrancuda? Por que ela vai caminhar despejando o seu fel ou a sua revolta? Ela sorri. E nesse sorriso, ela vai buscando força dentro dela. Espinhos em flores. Será que é possível transformar espinhos em flores? Quantas vezes duas pessoas completamente diferentes vivenciam a mesma dificuldade, uma dificuldade extremamente grande. Mas esta caminha leve pela vida. Ah, então Deus foi parcial? Deus deu para esta uma força muito maior? E para esta, coitadinha, está condenada como castigo, se é que existisse, né, a ser tão frágil, a caminhar se arrastando pela vida? Não. São conquistas. A dificuldade é a mesma. Mas qual é a leitura que esta criatura tem do mundo? Das leis da vida, da dinâmica da vida. E com que olhar esta aqui olha a sua dor? Então, este é o convite que o texto nos faz. Agora, a dor não deve ser um instrumento de autopunição. Nunca. Existe o eu ideal e o eu real. Quando nós lemos, quando nós aprendemos, quando nós ouvimos palestras, nós aprendemos que podemos ser diferentes. E muitas vezes existe uma ansiedade muito grande, um desejo muito grande de nos tornarmos pessoas melhores a toque de caixa. Só que aquela dificuldade que você tem, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Ela está muito arraizada, talvez. E leva um tempo para você poder se livrar dela. Ou melhor, compreendê-la e ressignificá-la. Então, quando eu falo de eu ideal e eu real, eu preciso me aceitar. Eu preciso me amar. A única diferença é que eu preciso estar sempre em movimento, né? Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim e vou sempre ser assim, como a gente ouve muitas vezes, não é a questão da aceitação, neste sentido que nós colocamos. Isso é dizer que estamos fechados para a transformação e para a modificação. Mas quando eu digo é essa parte minha, é uma parte difícil, né? Eu a enxergo, eu a vejo. E eu estou em movimento. Eu estou buscando uma forma de ser melhor. A dor nos ensina a valorizar o que realmente tem valor. Até a carência material, né? Eu penso na questão da saúde, eu penso na questão da perda, eu penso na questão das dificuldades em relação ao afeto, mas até a carência material, as dificuldades materiais, em que sentido elas podem, por exemplo, nos convidar ou mudar a nossa vida? Ela nos convida a buscar talentos dentro de nós, talentos esquecidos, adormecidos. Quantas vezes, diante de uma crise financeira enorme, a criatura dá uma guinada muito grande. Ela usa a sua inteligência, a sua criatividade, a ousadia, a perseverança, a paciência. E nós somos convidados a isso. Nós somos convidados a esse trabalho que, como eu disse anteriormente, é pessoal e é intransferível.
E somos capazes de realizar sem dúvida. E ele termina esse texto com um trecho que é tão importante nós nos lembrarmos a cada dia. E quando nós estivermos chorando, mas um choro com humildade, não é o choro revolta, não é o choro rebelde, não é o choro melindre, não é o choro mimado, não, é o choro com humildade. Aquele, você está sentindo dentro da sua alma, está doendo demais, demais, demais. E você pensa, puxa, será que eu vou continuar aguentando? Será que vai dar para eu passar por isso? Esse choro com humildade, com esse propósito de aprender a lição que vem com essa dor, de verdade. O que a vida está querendo ensinar? E aí você pode ter certeza que quando estivermos chorando, mas esse choro humilde, essas lágrimas vão tocar o coração de Jesus. E Ele estará pronto para aliviar este nosso pranto e indicar o caminho que nós devemos seguir. E aí vem a nossa parte, que nós estejamos alertas, com o coração aberto, com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que possamos seguir as palavras de Jesus, que estão aqui, ó, no nosso coração, todo o tempo. Que tenhamos uma ótima semana e que Jesus nos abençoe sempre. Depois de ouvirmos essas palavras, né, chegou o momento de nós contribuirmos com perguntas, com algumas colocações que sejam pertinentes ao tema. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, para a maioria de nós encarnados na Terra, a dor, o sofrimento, né, as amarguras ou vicissitudes são desagradáveis, né, são indigestas. Mas quando nos transferimos para a espiritualidade, ou seja, quando nós voltamos à verdadeira vida, a conotação é outra. O aprendizado e a evolução que o espírito passa a ter é muito maior do que o sofrimento de poucos dias, poucas horas, ou poucos meses, ou anos, né? Então, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo, na segunda parte que fala sobre os espíritos felizes, todos aqueles espíritos felizes evocados sofreram na Terra. Só que sofreram bem, né? Sofreram com conhecimento, com resignação, sofreram amando, acima de tudo, as dificuldades, porque são elas que vão dar-lhe mais pureza, mais leveza, enfim, passam a ter uma vida mais feliz, né? Então, essa felicidade é a do justo, porque sofreu bem na Terra e despertou, assim, uma consciência mais ampla na vida espiritual. Isso, e aí as pessoas que ouviram você, né, talvez ouvindo você pela primeira vez, podem pensar assim, mas felicidade é deste mundo, né, mas conquistaram essa felicidade, como você bem o disse, foi uma conquista, não nasceram assim, né, vivenciaram as dificuldades da mesma forma. O Evangelho segundo o Espiritismo fala do bem sofrer e do mal sofrer, né? Um exemplo que pode parecer uma brincadeira, mas não é. Quantas vezes você encontra uma esposa que diz assim, eu estou tolerando, eu estou sendo paciente com este meu marido, com este meu companheiro, este cônjuge, porque tem que ser a última, esta é a última, eu não quero mais voltar, né? Como se conviver amorosamente, como viver significa isto, né? Quer dizer, e o amor, e a aceitação, né? E olhar o outro com olhos de possibilidade, aceitando, porque cada um de nós tem as suas qualidades, mas tem também as suas dificuldades. Estamos todos nesta viagem. Então, muito importante o que você colocou, eu agradeço bastante. Olá. Boa noite. Olá. Eu sei que é do tema, mas assim, é muito sofrimento, né? Falando muito de dor. E eu estava aqui pensando comigo se as coisas boas, se as coisas que a gente sente prazer, a sensibilidade, o pôr do sol, haja vista o prazer que eu tenho em te ouvir, por exemplo, se essas coisas também não transformam a gente, né? Se essas coisas também não trazem assim, um upgrade espiritual na gente, né? E pensando nisso, porque a dor por si só ela não faz evoluir, né? O que faz evoluir é a nossa situação diante dessa dor, né? E para as coisas, voltando para a primeira questão, para as coisas felizes,
se elas também têm esse mesmo poder aí. Com certeza. Tá? Obrigado. É o tempero para a vida, né? De que forma nós temperamos a nossa vida? Né? Um prato, um alimento, por exemplo, por melhor que ele seja, como é que ele fica realmente apetitoso para nós? Existe o tempero, existe aquilo que você coloca que faz a diferença. Então, se cada um de nós pensar neste momento, o que é que tempera a nossa vida? A convivência com a nossa família, né? O amor que sentimos uns pelos outros, a própria natureza que muitas vezes fica esquecida, porque no nosso dia a dia, na correria, no trabalho, no estudo, quanto tempo, né? Há quanto tempo não pisamos, por exemplo, na areia de uma praia? Há quanto tempo não sentimos a água do mar? Há quanto tempo nós não ouvimos o canto dos pássaros? Né? Nós vivemos numa casa e ao nosso lado há muitas árvores, muitos passarinhos, né? E árvores com flores que muitas vezes caem e deixam aquele tapete. A gente pode pensar que nesse nosso mundo existem pessoas, né, como nós, que às vezes ouvimos o canto e nós colocamos, nossa, olha, eles estão agitados hoje, né? Olha a felicidade desses danadinhos. Existem pessoas que podem acordar e pensar, puxa, eu queria dormir. Eles não me deixam dormir. Outros que olham para aquele tapete, né, cheio de flores e dizem, eu vou ter que varrer tudo isso, olha, está sujando a porta da minha casa. Então, que olhar nós temos para a vida? Né? De que forma nós olhamos? E na Reforma Íntima Sem Martírio, nesse livro, diz assim, a questão da dor não é a intensidade da dor que você vivencia, mas é o tanto de esforço que você se coloca, o que você coloca, né, para a vida, para tentar amenizar essa dor e para viver de uma forma melhor, para ser relativamente feliz, mesmo diante das dificuldades, porque elas existem. Então, você tem razão, e muito obrigada. Obrigada. Gente, acho que dá tempo de mais uma pergunta. Alguém gostaria de alguma colocação? Uma pergunta? Eu só queria falar, é um testemunho. Todo mundo sabe que o Ciro faz a químio, né? Uhum. E ontem ele estava numa semana ruim, porque ele se fez um esforço danado, com dor no corpo, e veio fazer a aulinha que ele gosta de fazer. Ele falou, puxa vida, me superei, né? Eu esqueci a minha dor e vim fazer aquilo que eu gosto, e como foi bom para mim. Aí ele falou que retomou a nossa casa, voltou em casa, começou a sentir a dor. Enquanto ele esteve aqui, a dor não estava lá. Então, olha como é importante, né? Você enxergar essa dor, trabalhar com ela e fazer aquilo que você pode o melhor. Então, eu achei muito legal ele ter feito isso e ter demonstrado nessa força que ele tem, nessa dor que ele está sentindo. São as escolhas, né? Nós fazemos escolhas todo o tempo. Nós podemos escolher. E muito tem a ver com a questão do que nós nos permitimos também, né? Os convites são feitos. Nossos amigos nos convidam. Né? A vida nos convida. Um bom livro nos convida à leitura. Uma boa música nos convida a ouvi-la. Né? Muitas situações culturais, muitas questões culturais nos convidam. Que escolhas nós fazemos? Né? Que escolhas nós fazemos? Então, ampliar o leque da nossa visão e buscar este tempero no dia a dia nos dá essa força. Eu lembro também de uma pessoa que disse assim, olha, quando eu estou junto com os meus familiares, quando nós nos reunimos no domingo, eles ainda fazem aquele pão de ló no domingo, hein? Sabe? Quando toda a família se reúne e as tias estão lá na cozinha com a avó fazendo o bolo. Isso é difícil hoje, mas parece que estão resgatando, né? Estão lá na cozinha fazendo o pão de ló, juntas, conversando, os homens conversando, né, no outro cômodo, enfim. Mas ela diz que quando ela vivencia isso, ela respira aquela energia gostosa, aquela alegria, e aquilo de alguma forma fica dentro de nós. É isso muitas vezes que vem na razão de força. Nossos amigos nos sustentam, nossa família nos sustenta, né? Nosso trabalho, um estudo, a casa espírita, né? Mas nós temos que escolher. Você vai falar? Eu vou concluir que eu me atrapalhei, né, na minha fala, eu esqueci a segunda parte, acabei lembrando. Eu ia falar justamente do link que a gente tem que fazer, da janela que a gente tem que abrir para as coisas boas, né? Uhum. Era isso que eu ia dizer. Muito bom. Porque, muito bom. Lembrei de outra coisa. Ao invés, por exemplo, da gente ficar pensando na ansiedade que a gente está sentindo, quando você falou, são partes da gente que sofrem, né, determinados segmentos.
E assim, por exemplo, ao invés de ficar sentindo aquela ansiedade, eu focar meu pensamento numa harmonia. Ao invés de eu ficar pensando naquele meu egoísmo, eu focar meu pensamento justamente numa harmonia, numa caridade, né, numa solidariedade. Era isso. Obrigado. Obrigada a você. Não colocar o fermento da atenção somente na dor, no problema. Porque assim como o bolo, né, ele cresce. Né? A dor cresce. Mais uma última colocação. Na realidade, eu queria só acrescentar. Você falou de livros, né, e me lembrou de um livro que eu li, que eu acho que vai de encontro ao que você colocou, que é esse Escutando Sentimentos. Você falou da importância de acolher a dor, né? E você acabou de colocar também de acolher a harmonia, o sentimento bom. E eu acho que isso é necessário, porque como você se livra da dor, às vezes a gente não se dá conta no dia a dia, a gente não para pensar num sentimento bom que uma determinada ação, uma determinada pessoa desperta na gente. E é importante a gente pensar nisso. Por exemplo, nossa, como isso me faz bem, né? Eu me esqueci. Por que às vezes eu me deixo levar por esse caminho? Nessa necessidade que a gente tem de realmente acolher aquilo que é bom e aquilo que é negativo, né? A ira, o orgulho, a harmonia, a paz, para a gente começar a doutrinar isso, vamos dizer, de alguma forma, né? A comandar a nossa vida. Eu acho que é muito importante. Então, foi um livro que eu li, que eu achei muito bom, que eu recomendo, que se chama Escutando Sentimentos da Irmãce. Eu achei maravilhoso. Chorei em algumas partes, assim, que eu achei que realmente mexeu comigo. Ele diz, foi muito boa lembrança. E rapidinho, eu não vou fazer outra palestra, não. É rapidinho. Nesse livro, né, ela diz que nós, em algum momento, nós nos desplugamos da fonte, que é o Pai, e procuramos nos plugar em outras coisas, procurando um prazer, procurando uma felicidade, uma alegria, um contentamento, que, na verdade, só a fonte, só Deus é capaz de nos dar. Então, se eu plugo no outro, e eu quero que o outro me traga felicidade, vem a dor. Porque ele não tem esse poder. Né? Então, se eu plugo o meu desejo de ser feliz, né, em algo que não seja Deus, que não seja o Pai, que não sejam as verdades espirituais, em algum momento eu vou me equivocar, eu vou sofrer, eu vou sentir dor. Mas Deus está nos meus amigos, está nos meus familiares, está em todos aqueles com os quais eu estou convivendo, porque todos nós somos irmãos. Né? Então, é importante essa lembrança. E eu agradeço bastante a sua colocação. Obrigado. Uma curiosidade rapidinho, assim, acho que vai ser legal comentar isso, porque eu li esse livro há um tempo atrás por recomendação sua. De fato, é um livro fantástico. O Escutando Sentimentos. Eu sou suspeita. Obrigado, viu? Olha, eu agradeço. É uma alegria muito grande. Por isso essa espontaneidade, essa liberdade. E que todos tenham uma ótima semana realmente. Bom, queridos irmãos, então mais uma vez, depois de ouvirmos essas palavras tão inspiradoras, vamos fechar os nossos olhos em atitude de prece, de vibrações. Vamos doar agora um pouco de nós, àqueles que mais precisam de ajuda, por todos aqueles que ainda não conseguiram se conectar com o bem, por todos aqueles que ainda estão em sofrimento, quer seja pela saúde física, quer sejam pelas questões da dependência química, que é um dos temas da nossa palestra de hoje. Vamos vibrar por aqueles que ainda estão perdidos e angustiados, sem encontrar esperança na vida. Vibremos com muito amor, queridos irmãos. Vibremos também pelas nações desse nosso planeta Terra, em especial para aquelas que estão vivendo conflitos étnicos, religiosos, conflitos de todos os tipos, que tanto mal fazem às pessoas, ainda que não entendamos o porquê que isso ainda ocorre ainda no nosso mundo, mas vamos vibrar muito amor e paz para essas nações, que esses dirigentes possam conduzir essas pátrias da melhor forma possível. Vibremos, irmãos.
Cada um de nós deve conhecer alguém que está passando por alguma dificuldade em especial. Nesse momento eu queria que nós vibrássemos um pouco, direcionando essas energias aqui que nós congregamos, direcionando a essas pessoas que cada um de nós conhece, que está passando por um momento em especial. Vibremos, irmãos. Nesse mesmo espírito de vibração, vamos agradecer ao Pai imensamente por essa oportunidade de hoje, pela alegria de estarmos juntos, pela alegria de aprender um pouco mais a como sermos felizes. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado ao plano espiritual que derrama sobre nós tantas bênçãos e tantas vibrações de amor. Que nós possamos voltar para nossas casas, para nossos trabalhos, inspirados e alegres. Que nós possamos enfrentar os nossos desafios não mais como dores, mas como oportunidades de aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos permanecer ainda em silêncio, os trabalhos ainda continuam e pouco a pouco vocês serão chamados para o passe. Obrigado, uma boa noite e até a próxima semana. Viu?